A recente epidemia de Zika no Brasil e a associação do vírus com a microcefalia em bebês acendeu a luz para um debate sobre pessoas com deficiências. Tanto mães quanto crianças vão precisar de atendimento especializado na rede pública de saúde, que vai além dos cuidados comuns. Para amparar estas famílias, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alerj está elaborando um projeto de lei participativo. Serão ouvidas mães, representantes de instituições especializadas e profissionais da área de saúde. Vamos saber um pouco mais deste trabalho com o presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, e com as mães Ana Paula Tuna e Neuza Maria. Sejam bem-vindos todos. Muito obrigada. Deputado, gostaria de começar com o senhor explicando um pouquinho como é um projeto de lei participativo. Primeiro, eu aprendi nesses anos de comissão, desde o primeiro mandato, que a melhor maneira de desenvolver um projeto que cuide da população é ouvindo a população. Em especial, nesse caso específico, que a gente está tratando de uma questão que virou, de certo modo, um assunto nacional, mas que de fato a gente precisa entender as especialidades desse tema. Por isso a gente resolveu chamar mães que viveram e vivem a experiência do cotidiano com seus filhos com deficiência, especificamente com deficiências intelectuais e que desdobraram também em deficiências motoras e que passaram por uma realidade muito difícil do não acompanhamento e do não abraço público na hora de precisar desse tratamento. Porque se fala muito hoje sobre a microcefalia, mas o Estado, nem o Estado do Rio de Janeiro, nem o Brasil, está pronto para fazer isso. Então a gente buscou o conhecimento das mães, aliado à técnica parlamentar, aliado à juridicidade do processo, desenvolver um programa estadual que seja um programa estadual de proteção à gestante, proteção aos pais, não só à criança no ventre, mas especialmente aos pais que no primeiro momento, quando descobrem através do pré-natal ou mesmo na hora do parto, que seu filho tem alguma deficiência. Essa hora, ela é fundamental que o Estado atue no sentido de dar todo atendimento aos pais. E esse projeto também visa olhar a criança desde o ventre como uma prioridade para o Estado. Tendo ela deficiência, ela precisa ter prioridade também no atendimento. Se depois o Estado já dá atendimento prioritário, com deficiência ainda no ventre, é preciso que o Estado ampare. Esse é o objeto da lei. E como que está o andamento aí dessa elaboração do projeto? Olha, nós fizemos algumas reuniões de trabalho com as mães, é sempre um aprendizado lindo, né? Eu estou aqui com a Ana e com a Neuza, e outras mães, a Marluce, que também outras pessoas estão envolvidas, e de outros municípios. Nós abrimos hoje num site a possibilidade de que mães pudessem colaborar com as suas experiências e tem sido muito rico. O site do seu mandato. Exatamente. E as pessoas, nós já temos hoje mães e pais opinando verdadeiramente, porque o que a gente quer nós não queremos só um conteúdo técnico, nós queremos um conteúdo de vida. Não adianta, a letra fria da lei não adianta. A gente precisa colher as experiências delas para dizer o seguinte: olha, como é que eu consigo, através dessa experiência, resolver o problema de fato, não só no papel. No papel é lindo, a gente faz um projeto de lei, garante o direito, mas na realidade acaba não abordando alguns temas que só elas viveram, né? Elas e eles, né? Os pais também, alguns que abandonam o casamento, mas muitos também permanecem e simplesmente não sabem como lidar depois de viverem essa experiência. Vamos ouvir então um pouquinho dessas histórias. Você quer começar, Ana Paula? Conta um pouquinho a sua história. Você é mãe do Ulisses, né? Mãe do Ulisses, isso. Ele Ulisses, tem 11 anos. 11 anos. Ele nasceu com uma malformação chamada mielomeningocele. Explica um pouquinho o que é isso. Com hidrocefalia. Eu tive uma gravidez, né? Praticamente, assim, fiz o pré-natal, tudo direitinho. E não soube. No pré-natal, a médica não me avisou que ele tinha uma deficiência. E ele nasceu, a mielomeningocele, a criança não se forma, a coluninha nasce aberta, alguns nervos se perdem, e 80% dos casos eles não andam, não falam, assim, vão viver para o resto da vida com algum tipo de problema. Ele faz cateterismo, ele passa uma sonda, e junto com a hidrocefalia, que é a água no cérebro, tem que usar uma válvula. Essa é a deficiência dele.
E como é que você lidou com isso desde que ele nasceu, pequenininho? Quais foram as principais dificuldades que apareceram na tua vida a partir daí? Aquele baque, a gente nunca está preparado, os médicos também não sabem explicar o porquê que a criança nasceu com esse problema. É um problema raro. É raro? Eu ou não soube, tanto? depois que você vai procurar saber, você vai para o Google, né? Vai lá para a internet, começa... Eles falam que pode ser várias causas, pode ser estresse, pode ser falta de ácido fólico, várias coisas, mas não especificam assim, nasceu por causa disso. E aí depois eu fui ver que eu não tenho os dados certinhos, mas é uma coisa meio que comum, assim, de 1 a 1000, não sei te informar, assim... Mas não é tão raro? Não é tão raro. E quais foram as principais dificuldades que você enfrentou com o Ulisses? Então, ele teve que ser operado, fez a correção cirúrgica no mesmo dia. No dia que nasceu? No dia que nasceu mesmo, é fechada a coluna. Mas eu soube que se eu soubesse que ele tinha o problema, eu já poderia operar ali dentro, já estavam fazendo cirurgia a céu aberto. Então eu poderia ter operado ali dentro da minha barriga se eu soubesse que ele tinha esse problema. E aí aquilo, o médico fala para você que ele não vai andar, não vai falar, é aquele baque, né, aquele luto. E depois você vai correndo atrás e eu fui para o SARA, ele desde 4 meses de idade ele já está no SARA. Eles dão aquele suporte, né, mas infelizmente não tem ortopedista, então você tem que correr atrás, você tem lá um terapeuta que te ajuda, mas fala, você tem que correr atrás de ortopedista, neuro... E aí você vai a uns 10 profissionais para poder... Então eu fui do SARA para a BBR. A BBR ele ficou lá 7 anos e fazendo segunda, quarta e sexta, fisioterapia, fono, todo... Só que assim, eles não te preparam, né? Você não sabe... É complicado. A criança melhora, fala assim, mãe, e é em cima de você, mãe, você que não está fazendo a coisa certa, sabe? A criança melhora um pouquinho, legal, continua. Mas é muito complicado. E como é que é a vida dele hoje? Então, hoje, aí ele está agora num 3º lugar, que é o Instituto Veras, em Botafogo. E lá, eles assim, eu fiquei uma semana fazendo um curso, eles dão um curso para os pais, e eles explicam, é uma reorganização cerebral. Através dos sentidos, a criança começa, ele melhorou, ele tem um grau de autismo também, então ele tinha estereotipias. E ele melhorou muito com isso, ele está mais centrado, ele consegue se concentrar, então melhor para o aprendizado dele. Ele estudou em escola particular, fui para a pública, toda com essa inclusão, mas na verdade não tinha inclusão, porque não tinha uma pessoa ali acompanhando ele. Eles precisam disso, né? Eles precisam de uma atenção maior. E ele está, graças a Deus, está melhorando. Ainda não anda, é cadeirante, mas eles lá te dão uma esperança, assim, eles, olha, se você... E aí aquilo, a mãe, você tem que correr atrás para poder ele melhorar. E ele fala? Pouco, fala poucas coisas. Porque lá não tem fono, infelizmente, eles também não têm tantos recursos, eles tinham uma ajuda da FIA, a ajuda da prefeitura é mínima, são acho que R$140 por criança. O tratamento é gratuito, mas a escola você paga um valor para ele ficar para preparar ele para a escola, que ele não pode ir para qualquer escola, né? Ele Entendi. Vamos ouvir um pouquinho a história da Neuza. Neuza Maria. Você tem uma filha de 25 anos, né? Isso, Carol hoje está com 25 anos, ela nasceu com paralisia cerebral causada por citomegalovírus congênito. E eu digo que hoje ela é a alegria da nossa casa, porque nos ensinou um novo jeito de amar e ser feliz. É sua única filha? Não, eu sou mãe de 4. 4? Sim. E ela é mais nova, do meio? Não, ela é terceira. Terceira. Isso mesmo. E Carol, quando nasceu, eu fiz pré-natal direitinho, fui acompanhada com o médico, só que quando ela nasceu, o médico entrou no meu quarto. Você só soube depois Exatamente. do parto. O médico entrou no meu quarto e disse, olha, sua filha nasceu com distúrbio. E saiu do quarto e me deixou sem nenhuma informação. Então eu saí do hospital sem saber o que Carol tinha, o que tinha acontecido. Um segundo médico, ao encontrar comigo, disse, olha, sua filha tem síndrome de Down. Eu disse, olha, doutor, eu não sou da área médica, mas minha filha não tem síndrome de Down. Ela tem alguma coisa que eu não sei o que é.
Então eu tive que sair numa longa investigação, né, até chegar a um diagnóstico, né, e aí chegou o diagnóstico que eu tive na minha gravidez, citomegalovírus congênito. Ela teve essa paralisia cerebral e nasceu com microcefalia, né? Mas a coisa mais linda, eu digo que eu sou uma mãe privilegiada, porque quando meu marido entrou no quarto, eu disse para ele que ela tinha nascido com um probleminha, ele me deu um abraço e disse, nós vamos vencer esta. E aí, como é que é a vida da Carol hoje? Quais foram as dificuldades aí que você teve que atravessar? Então, a maior dificuldade foi, primeiro, se chegar a um diagnóstico. Sim. Chegando ao diagnóstico, eu fui procurar o setor público para que ela fizesse o tratamento, mas um dia estava um terapeuta, outro dia não estava o outro, e aí eu percebi que a Carol precisava evoluir, de alguma forma. Então, tive que ir para o setor privado, né, e foi aí que ela começou a evoluir. Tomei conhecimento do Instituto Veras, só que só conheci o Instituto Veras lá em Filadélfia. Meus amigos foram maravilhosos, fizeram uma vaquinha, lá fui eu para Filadélfia e conheci esse tratamento. E graças a Deus hoje ela faz aqui em Botafogo, no Instituto Veras, e teve uma melhora de 70% na parte cerebral. Então hoje eu digo que nossas vitórias foi assim, é um fruto de muita luta, né? Já chorei muito, já, mas sorri muito mais do que chorei. Então eu digo assim que eu me sinto vitoriosa por isso. Que bacana, isso que é importante. Sim. Deputado, parece, pelo relato das duas mães, assim, parece que tem uma dificuldade ali na hora do diagnóstico da criança, né? Logo que ela nasce. Tanto ouvindo a Ana e a Neuza, a gente entende, e claro, existem muitos outros testemunhos importantes, muitos dolorosos, de muita vitória. Agora, esse programa que a gente está tentando desenvolver, ele busca uma sensibilização, uma humanização nessa primeira hora. O diagnóstico e a hora da informação primeira para os pais é muito importante. Tanto o médico como a saúde do Estado tem que estar pronta para isso. Se nem o particular hoje está totalmente pronto, que dirá o Estado? E muitas mães que passam por essa realidade não podem estar sentadas aqui hoje para discutir isso. Nós temos só para vocês terem uma ideia, hoje cada 68 nascidos nasce um autista. 68. Isso é um dado muito grave para o Brasil. Imagine quantas dessas mães e pais sequer sabem por onde começar. A Neuza disse bem, tá, e agora? Para onde eu vou? Imagine, e é um luto, essa palavra da Ana é forte, porque o luto não é o luto do filho, né? É o luto do não saber, é o luto da ignorância, exatamente. Da ignorância no sentido da palavra não conhecer. E agora, o que eu faço? Esse é o objetivo desse nosso trabalho em conjunto. Bacana. Obrigada, deputado. Obrigada, Ana. Eu vou me despedir de você agora, que no próximo bloco a gente vai receber uma outra mãe. O deputado continua com a gente, a Neuza também. É só um minutinho, a gente vai para um intervalo e volta já já.